Falando para vocês, então, concluindo essa parte, essa música chama-se Intimidade. Sempre que você for cantar uma canção, irmãos, assim, procura entender a letra, né? Porque o que é a canção? A canção é uma expressão, é uma manifestação de sentimentos. Amém, meu querido? Então, quando você adora a Deus, irmãos, através da canção, você está expressando aquilo ali para Deus, né? E essa música mesmo, se você olhar, irmãos, ela chama-se Intimidade. Toda a narrativa dela é como uma criança pequena, né, convivendo com seu pai na casa. Então fala, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser seu amigo, né, tal. Ela fala, eu quero comer no seu prato. Às vezes a criança não é assim, ela enfia a mão no nosso prato para comer a comida com a gente, faz aquela bagunça, mas a gente deixa, né? Tem mãe, tem pai que não deixa, né? Mas enfim, né, na intimidade, aí deixa pegar a comida ali do prato e come junto com a gente, não é isso? Já viu criança? Às vezes ele vai lá o sapato da gente, ele põe o pé no sapato da gente, aí sai arrastando aquele sapato grande assim, sabe? Por quê? Ele à vontade, né? A criança à vontade com seu pai ali, né? Aquela coisa assim. Então, irmão, essa canção expressa isso, sabe? É uma intimidade tão grande que a gente se sente à vontade. Você vê, eu gosto da segunda parte também, que ele fala, eu quero subir em teu colo, te contar tudo que eu sei. Já viu a criança? Você passa, né? O pai passa o dia inteiro fora, trabalhando, chega em casa, ela tá cheia de novidade para contar, já viu? Mãe, aconteceu isso, pai, aconteceu isso, aquilo outro, tá cheio de novidade para contar. Irmão, é a mesma coisa, a gente conta para Deus em oração, em adoração, né? Aquela coisa toda, e o pai quer ouvir, irmão, e Deus se alegra, né? E tudo. Então, você pode ver, irmão, que todo o enredo da música, ela é justamente nessa intimidade, nessa comunhão. Então, irmãos, e a harmonia, casou tudo, a música, né, a parte do instrumental com a letra da música, com a poesia, meu querido, e é muito bonita, né? Eu gosto muito, e aí quando eu ouço o Antônio Cirilo, principalmente um evento que ele participou lá, irmãos, lá na Batista da Lagoa, que chama-se Louvor como Arma de Guerra. Se você procurar no YouTube, tem, tá? Inclusive a pregação é muito boa, ele fala muito do louvor, da adoração. Muitas vezes, a gente se preocupa numa guerra espiritual, a gente se preocupa com oração, né? Oh, capeta, pá. Irmão, ele ensina lá, e a Bíblia fala disso, e ensina, irmãos, que muitas vezes para vencer o inimigo não é essa oração de sai, capeta, aquela coisa toda. É só você adorar o Deus da sua vida. Aí vem a presença de Deus se manifesta e Deus opera. Isso está baseado em 2 Crônicas, né, capítulo 19, quando o rei Josafá, né, Deus falou para ele, ó, você não vai pôr os homens de guerra na frente não. Você vai pôr são os tocadores de instrumentos, os adoradores. Eles vão na frente adorando. E vocês não vão levantar uma espada sequer, porque eu vou entrar na briga. Se vocês me adorarem, eu vou entrar nessa luta. O exército é para ficar lá atrás. Irmão, aí foi os levitas, né, que naquele tempo tinha um ministério levítico, hoje não tem mais, tá, irmãos? Então, hoje ninguém pode falar que é levita, irmão. Se alguém falar que é levita, fala para ele, fica no chão, meu filho, porque levita é só quem voa, né? Aquela coisa toda, enfim. Então, mas naquele tempo tinha, o ministério levítico ia na frente adorando a Deus, e eles cantavam o quê? Né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele libertou Israel e afogou os egípcios no mar, o Senhor é bom, papapá. Irmão, era assim que eles iam louvando. Meu querido, quando eles chegaram onde Deus mandou eles estarem, né, e olharam para o vale de Tecoa, meu querido, diz a palavra que os inimigos já tinham o quê? Se autodestruído. Eles brigaram entre eles mesmos, e o povo de Deus foi livre. Irmão, aprenda a louvar a Deus de todo o seu coração, a se entregar em adoração. Irmão, tem hora que você já viu que tem hora que a gente não tem palavras para orar? Você já viu? Às vezes você está passando uma coisa tão grande que você quer orar, mas você não consegue. Adore a Deus, cante louvores a Deus. Irmão, você vai ver como que Deus vai trabalhar, como que Deus vai agir. Porque quando você adora a Deus, irmãos, no meio da luta, você está mostrando para o adversário da sua alma em quem você confia, em quem você espera, em quem você, meu querido, está com a sua vida depositada. E o inimigo fica louco com isso, fica louco. Porque tudo que o inimigo quer com as nossas lutas e aflições é tirar a gente da presença de Deus, é nos afastar de Deus. E aí você se aproxima mais ainda, o inimigo fica louco. É que nem Paulo e Silas na prisão, sim ou não? Hã? O diabo falou, agora esse Paulo vai parar de pregar, agora esse Silas vai parar de pregar. Porque olha só, Deus não livrou eles estavam pregando o evangelho, Deus não guardou eles, deixou eles apanharem, estão tudo arrebentado, agora eles vão se revoltar com Deus. O diabo queria isso. Irmão, perto da meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos? Escutavam. Irmão, eu fico imaginando a loucura, né? De Satanás e também dos homens que estavam presos, né? Como que pode, né? O Deus deles não livrou eles apanharam, estão aqui arrebentados, pior do que a gente, porque a gente só está atrás das grades. Eles, além de estar na grade, estão acorrentados, mais humilhados ainda, e ainda estão cantando esse Deus, irmão. Mas aí o que Deus fez? Deu um tremor, as cadeias se romperam, irmãos, e todos foram livres. E aí, meu querido, se viu, deixa passar a moto, e aí se viu o poder de Deus. E aí, irmãos, tanto o carcereiro que estava guardando eles, e a família do carcereiro, como os presos que ali estavam,
vira o testemunho da glória de Deus. Quem é Deus, meu querido? Quando você confia nele, mesmo no meio das suas lutas. Então, irmãos, fiquem firmes nessa fé no nome de Jesus, tá bom? Louve a Deus, adore o teu Deus. Irmão, perceba o que você está cantando para o Senhor. Não é apenas cantar, né? Mas é saber que ali você está expressando sentimentos, expressando alguma coisa diante do Senhor. O louvor é isso, irmãos. Então, presta bastante atenção, tá bom? No nome de Jesus. Quem é mais antigo aqui, só para eu encerrar essa parte, quem é mais antigo aqui vai lembrar, irmão, que uma vez eu dei uma mensagem aqui que eu falei sobre coerência. Que precisa haver coerência entre o que a gente canta e o que a gente vive. Às vezes, meu querido, a gente canta para Deus coisas que a gente não vive. A gente quer expressar para Deus coisas que a gente não faz. Irmão, o maior louvor é você ter uma vida na palavra, meu querido. Né? A maior adoração é você viver uma vida na palavra, porque aí tudo que você cantar para Deus vai ser verdadeiro. Amém, meus amados? Compreenderam isso? Então tá bom, vamos viver na palavra. Vamos, e por falar em palavra, vamos meditar na palavra? Sim ou não? Então tá bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê a com a mão, irmãos? Pensei que não tinha achado, Cid. Obrigado, tá, meu querido? Obrigado mesmo. Bigode sua, meu querido. A gente derrama lágrima, vai tudo pro bigode, assim, pra barba, assim, sabe? É por isso que o Salmo 133 fala do óleo que escorria na barba de Arão, né? Põe o óleo na cabeça do Arão, aí ele era cabeludo e barbudo, né? Assim, aí ele escorria e entranhava tudo assim, e ficava pingando o óleo da unção, né? A Bíblia fala disso. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de, por favor, Evangelho de João. Abra aí no Evangelho de João. Deixa eu só pegar o trecho aqui certinho. Evangelho de João. Novo Testamento aí, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas. Aí vem João. Por favor, Evangelho de João, capítulo 7. Nós viemos aí, meu querido, de uma série de estudos, né, sobre 2 Timóteo, e hoje a gente está começando transitando por uma outra palavra já, não né, por uma outra visão dentro da palavra, e nós vamos aprender aqui uma coisa muito importante. Chegaram no Evangelho de João, capítulo 7? Irmãos, o título desse capítulo na minha Bíblia está falando sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem alguém ainda procurando? Podemos ler? Podemos ler? Então tá bom. Já achou, dona Maria Dias? Já? Já? Todo mundo aí também? Aí? Então tá bom. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha agora o versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou aonde, irmãos? Na Galileia. Digo assim seja. Meus amados, olha que coisa interessante. A incredulidade dos irmãos de Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele era um varão poderoso, um homem poderoso em obras. Ele era alguém, meu querido, que testificava por aquilo que ele pregava e pelas coisas que ele fazia, que realmente ele era enviado de Deus. Que havia algo sobrenatural nele, sobre ele, e por meio desse sobrenatural, desse Deus, desse Pai que ele falava, dessa comunhão com Deus, ele então manifestava esse poder, e esse poder era visível através de curas, através de libertações, através, meu querido, até mesmo, e não só
da cura de doenças, né, do organismo, né, de atrofias, paralisias, mas até mesmo a cura emocional, a cura, né, psicológica, vamos assim dizer, que muitas pessoas recebiam quando ouviam dele a graça e o perdão, né, da parte de Deus. Então havia uma cura para o corpo, para o organismo, mas havia também uma cura para a mente, uma cura para o espírito, para a alma das pessoas, né? E além disso, meu querido, né, Jesus Cristo também, ele ensinava as pessoas no seu dia a dia, como viver, como conviver com pessoas, como tratar, como levar adiante as tratativas da vida, segundo a visão de Deus, para que eles tivessem, então, êxito, porque nem tudo é resolvido como o homem acha que tem que resolver, porque às vezes o homem, meu querido, né, é interessante isso aqui, ó, às vezes a resolução dos homens, meu querido, ela é que nem remédio. Você já viu o remédio, o que é que ele faz? Você compra um remédio para uma coisa, mas na bula diz que ele tem o quê? Ele pode criar um outro problema. Já viu isso? Você toma um remédio para uma coisa, mas ele pode criar outra. Então, meu querido, né, a solução dos homens, muitas vezes as soluções são assim. Ele faz uma coisa de um jeito, mas ele está criando, ele está rebatendo em uma outra coisa. Ele está criando um efeito colateral. Então, quando a gente pega o caso de Jesus, não, meu querido. Quando Jesus ele ensina você a lidar com as coisas da vida, é porque todas as coisas vão estar arranjadas. Todas as partes vão estar felizes, né? Que nem diria o Celso Russomano, bom para ambas as partes, né? Então, irmãos, tanto para um como para outro, é a solução, é a justiça, é o que é correto. Porque, irmão, presta atenção, mesmo quando duas pessoas estão disputando na justiça, aquela que tem direito vai receber o que é direito. Lógico, irmão, que a outra, que não recebeu, que vai ter que pagar, ela vai ficar brava, mas, irmão, se ela parar para perceber, é o correto. Porque ela fez algo, ela deve, ela tem que pagar. Mas não, aí ela fica revoltadinha, então parece que para ela não foi bom. Não, a justiça foi feita e Deus ele é assim, meu querido. Quando Deus faz uma coisa, irmão, é o correto para ambos os lados. Estão compreendendo isso aqui? Meus amados, então Jesus, ele era essa pessoa, que tanto na questão do ensino, da coisa do dia a dia, como também na manifestação de poderes, ele mostrava, meu querido, quem era Deus e que Deus estava com ele. Só que nós lemos aí no texto aí, irmãos, no versículo 5, que a Bíblia Sagrada diz que os irmãos dele, né, não acreditavam nele, não criam nele, não tinham fé nele. Ou seja, pastor, como assim? Eles viam, mas não acreditavam nele? Lembra, irmãos, os judeus tinham um problema com Jesus, que era o seguinte: eles achavam que pelo fato de Jesus ter saído do ventre de uma mulher, que ele era uma pessoa o quê? Comum. Que ele não era quem ele dizia ser. Porque ele dizia que era filho de Deus, que ele desceu do céu e ele veio. Ou seja, o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, nós vimos você sair de Maria. Então você é um ser humano, você não veio de lá. Você saiu da sua mãe. Irmãos, e aí, quando Jesus explicava isso, até na família dele, porque a Maria, meu querido, veja bem, pelo menos nos relatos bíblicos, a Maria nunca abriu a boca para dizer como Jesus foi gerado, como Jesus foi formado dentro dela. Ela sempre guardou isso o quê? Em segredo, ela e José. Então, os irmãos dele também achavam, meu querido, que ele tinha nascido normal. Não, você é nosso irmão, você saiu do pai José e da mãe Maria. Então, você é normal, que nem a gente. Como é que você pode dizer que é algo mais? Irmão, e aí misturava-se raiva, ciúmes, e aí, irmão, gerava incredulidade. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que nós vemos. Porque nós só vemos que você, assim como nós, veio da nossa mãe. Então não tem nada além, nós não enxergamos nada além daquilo que a aparência, daquilo que o normal, que o natural está mostrando para nós. Por isso eles tinham incredulidade. Irmãos, e presta atenção nisso, porque é daqui que nós vamos partir para as coisas para nós aprendermos hoje. Veja, os irmãos dele, não enxergavam nada além do normal, do natural, daquilo que era possível ver. E Jesus estava falando de algo que transcende as aparências. Ele estava dizendo, eu vim do Pai. Embora eu saí do ventre de uma mulher, mas era para não criar... Porque lembra, irmão, que eu já preguei para vocês? Por que Jesus veio de uma mulher? Porque, irmão, para não criar escândalo. Você imagina Jesus aparecer na terra. Opa, cheguei. Chegou de onde? Não, eu vim aí, apareci aqui. Você imagina. Irmão, então,
Jesus teve que ser gerado através de um ventre de uma mulher. E aí, irmãos, Jesus veio como um homem. E aí ele veio daquela maneira. Irmão, e aí as pessoas e os irmãos de Jesus só enxergavam isso. Não enxergavam além desse... Nada que transcendia. Jesus Cristo é alguém normal. E isso, irmãos, eram os irmãos de Jesus, com exceção de Maria e José que sabiam, os irmãos de Jesus pensavam isso e os judeus também pensavam isso. Uma vez, irmãos, né? Quando ficavam admirados de Jesus, né? Olha, né? Que menino, né? Entendido, né? Ele lê as Escrituras, ele explica as Escrituras. De onde veio tal sabedoria? Aí as pessoas dizem assim, por um acaso não é o filho da Maria e do José? E os irmãos dele estão aqui entre nós? Ou seja, nós conhecemos ele. Tem nada de especial, é um menino, ele só lê a Bíblia, só isso. Então por isso que... Mas que sabedoria que ele tem? Pois é. Irmãos, e aí sempre olhavam para Jesus como o filho de Maria e José, meu querido. E nada além disso. E aí a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, então, irmão, nesse texto que nós lemos, olha que eles falaram assim, para se livrar de Jesus, né? Ah, você não é o bonzão? Você não é o faz tudo, o cheio de poder, não sei o que você está falando aí? Ué, por que você não vai lá para a Judéia? Irmão, por quê? Olha o que o texto diz. Porque lá na Judéia procurava o quê? Matá-lo. Vamos fazer a cabeça dele para ele ir lá para a Judéia, lá já dá um jeito nele, lá dá um couro nele, já mata ele, já. A gente para com essa encheção de saco aqui em casa, que ele está achando que ele é o tal. Então, ele vai para lá, a gente já se livra dele, já matam ele lá e ponto final. A gente já se livra desse B.O. Irmão, só que Jesus era tão sábio, Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora, fique tranquilo. O tempo de vocês está sempre pronto, ou seja, vocês vivem para esse mundo, então o mundo está sempre aí ao redor de vocês. Eu tenho uma missão, e a minha missão, as coisas que eu tenho que fazer, tem um tempo determinado por quem? Por Deus. Irmão, olha como Jesus, presta atenção nisso aqui, olha como Jesus era preocupado com o que Deus tinha e no tempo que Deus tinha. Irmão, você vê que Jesus falou, o tempo de vocês, que são carnais, está sempre o quê? Está sempre pronto. Para vocês é na hora que vocês querem. Para mim não. Como eu vivo para Deus e em Deus, Deus tem um tempo e um modo de fazer as coisas. Lembra que eu sempre estou pregando isso aqui para vocês? Irmão, você quer aprender com Jesus uma coisa hoje? Pastor, eu quero. Aprenda, irmão, que a sua vida agora é de Deus. Você entregou sua vida para Deus. Deus tem um tempo e Deus tem um modo de fazer as coisas. Você não pode ser mais alguém, meu querido, você hoje não pode ser aquela pessoa que é guiada pelos sentimentos humanos. Simplesmente pela sua vontade natural, pela sua vontade emocional. Você tem que ser hoje alguém inteligente em Deus. Tem que ser como Jesus. Olha as pessoas, olha os irmãos dele, vai para a festa, vamos subir para a festa, vamos para a Judéia, vamos para a Galileia, vamos andar, Jesus. E Jesus falou, não é o meu tempo. É a hora que Deus quiser, no momento que Ele preparar. No momento que Ele estiver preparado, eu faço as coisas. Irmão, não foi assim em João capítulo 2, no casamento, o primeiro milagre de Jesus? A Maria veio lá acelerar Jesus, precisa dar um jeito aí que acabou, vinha aquela coisa toda. E Jesus falou, ei mulher, baixa a bola aí, não é chegada a minha hora não. O pai não mandou fazer nada não. Aí a Maria sossegou, foi lá começar a conversar com as comadres e deixou Jesus na dele. A hora que Jesus achou, né, que o pai falou com ele, Jesus falou, agora sim o pai quer que faça. Aí mandou trazer as talhas, aquela coisa toda, ele transformou água em vinho. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, Jesus tinha uma preocupação de andar no tempo e no modo que o pai queria. Irmão, você quer andar com Deus? Pastor, eu quero. Aprenda com Jesus. Irmãos, deixa Deus guiar a sua vida em nome do Senhor. Toma cuidado, porque às vezes você é uma pessoa que você está atropelando as coisas na sua vida por sentimento, por emoções. A gente aprende nessa vida aqui, irmão, né? A gente ouve falar muito de feeling, já viu isso? O meu feeling. Irmão, toma cuidado com esse tal de feeling. Pastor, não sei nem o que é feeling. Pois é, irmãos. A palavra feel, to feel, sentir em inglês, né? Então, feeling, sentimento, sentir. Você anda muito no feeling, no sentir. Aí toma cuidado, porque isso são as ações do nosso coração e dos nossos sentimentos. A gente faz um mix e aí é o feeling. Não, eu senti que era. Irmão, toma cuidado. Jesus não sentia que era. Jesus era dirigido por Deus. É diferente. Jesus não andava por sentidos, ele andava por direção. São coisas completamente o quê, irmãos? Diferentes. Toma muito cuidado com isso. Hoje, irmãos, eu tenho falado para vocês, nós vivemos hoje uma época, tanto fora como na igreja, uma época de muita coisa sensorial, tudo é sentir, já viu?
Tudo é sentir. A pessoa vem para o culto, ela quer o quê? Ela quer sentir alguma coisa. Lembra que eu falei domingo passado? A pessoa vai para o culto e ela fala assim, Senhor, para eu saber que o Senhor está lá, eu quero sentir um arrepio. Tem que vir lá da ponta do dedão, subir na costela, na coluna, vir na cabeça e voltar. E eu vou saber que o Senhor está no culto. Senti. Eu senti, pastor. Irmão, lembra que eu falei para você? Quando eu conheci o Evangelho, irmão, as pessoas vinham contar para mim, nossa, quando eu batizei aquela coisa toda, aí eu vi. Irmão, tem gente que falou para mim que viu até o céu aberto. Eu falei, rapaz, ficava assim. Rapaz. Eu falei, caramba, meu. Rapaz, que negócio doido isso daí. Eu falei, será que... Aí eu ficava assim, irmão. Hã? Tava nublado, o céu abriu. A nuvem, o vento soprou a nuvem. Meus irmãos, aí falavam cada experiência para mim, eu falava, meu Deus. Aí eu ficava assim, será? Né? Porque eu lembra, irmãos, eu cheguei final de 94 para 95 na igreja. E aí, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa, pastor, eu quero me batizar. Só naquele tempo, irmão, o batismo era cada temporada, sabe? Cada 3 meses, 4 meses. E eu ficava ali, pastor, eu quero batizar. Aí o pessoal vendo que eu estava naquela ansiedade de me batizar, aí o pessoal, olha, rapaz, é muito gostoso. Que bom que você está nessa ansiedade, viu? Você vai ver quando você se batizar. Olha, quando eu me batizei, aí contava as experiências para mim. Irmão, eu ficava imaginando aqui, eu falei assim, será que eu vou sentir algo assim? Será que vai acontecer algo? Irmão, eu ficava com aquilo. Aí o pastor marcou o batismo. Em março daquele ano, de 95. Um frio lascado. Eu senti, irmão, frio. Irmão, um frio lascado em 95, fazia frio naquele tempo. Outono era frio, irmão, parecia inverno. Irmão, aquela piscina, eu me lembro como se fosse hoje, aquela piscina quadradinha assim, acho que, daqui lá na parede assim, quadradinha assim, sabe aquela cor toda assim, de 2 cores, azul com azul, né? Azul claro, azul escuro. Irmão, no fundo da igreja onde não batia sol. Encheram no sábado. Você imagina no domingo de manhã como estava aquele negócio. Irmão, quase que eu caminho sobre as águas. Porque estava gelado, aquela coisa toda. Meus amados, fui me batizar. O pastor Rogério Postigo. Irmão, quando eu entrei assim, eu senti, irmão. Senti. O gelo, irmão, tomar aquela coisa toda assim. O pessoal falou para mim que sentiu fogo, o pessoal falou que viu o céu aberto. Irmão, o pessoal falou, eu senti gelo da água. Irmão, mas um frio lascado. Mas, irmãos, eu queria me batizar. Irmão, não deu outra. E naquele tempo eu tinha raspado o cabelo, irmão, para piorar. Meu cabelo estava na unha, eu passei a máquina 1 em tudo no meu cabelo. Irmão, tô lá. Eu tinha até a foto, eu vou ver se eu acho na casa da minha mãe, eu mostro para vocês. Irmão, aí o pastor vai lá, olha, Marcos, assim, amém. Sim, pastor, em nome de Jesus, aceito, já aceitei. Eu batismo. Tal. Aí o pastor foi lá e, irmão, vai logo. Irmão, e o pastor me leva para a água e me traz. Irmão, na foto dá para você ver a fumaça saindo do meu corpo. Foi. Eu falei, olha aí, eu tenho história para contar, hein? Irmão, a nuvem de glória me tomou. A fumaça de Deus me envolveu. Já pensou? Irmão, porque o religioso ele é assim. Uma coisa natural ele transforma no quê? Em algo, não é epopeia, irmão, espiritual, não. Olha, você vai ver assim, quando você vê minha foto, você vai ver que tem uma nuvem de glória me envolvendo. Irmão, fumaça do corpo, água quente, viu? Irmão, quando eu cheguei aqui em Bugaçu, eu ministrei a Santa Ceia uma vez, eu acho que eu tenho essa foto ainda, eu vou separar, irmão. Se eu lembrar, eu vou separar, eu vou trazer domingo que vem para vocês aqui, eu vou deixar para vocês verem. Eu ministrei uma Santa Ceia, irmão, é incrível. Quando eu abençoei o pão assim, que eu fiz assim, aí naquela época eu fazia assim, quem é mais antigo aqui sabe, quem esteve comigo lá sabe disso. Eu pegava, irmão, partia o pão, só que eu não colocava na bandejinha para o pessoal levar. As pessoas vinham pegar na minha mão. Então eu partia o pão e ia dando para as pessoas. Irmão, e os irmãos estavam fotografando a Santa Ceia. Irmão, você acredita que na hora que eu parti o pão assim, eu peguei o pão e fiz assim, e fui entregar para a pessoa, na hora que eu fiz assim, eu estou exatamente assim na foto, o pão aqui e o pão assim, Irmão, na hora que a pessoa clicou, tem um flash de luz em cima do pão. É a coisa mais linda. Mas, irmãos, é um efeito do quê? É da luz. Mas, irmão, na igreja de hoje em dia, irmão, olha que coisa, a hora que consagrou o pão, olha a glória de Deus no pão. Vocês estão entendendo isso? Vamos falar que é o maná, né? É o maná. Irmão, vocês estão entendendo que é uma igreja carente, irmão, tão carente das coisas espirituais, que tudo ela quer espiritualizar, tudo ela precisa ser... Irmão,
O que eu falei para vocês? Você não precisa, irmão, vir num culto e ter essa sensação, não, eu quero sentir, eu quero... Ai, pastor, então se eu não sinto, então Deus não está aqui. Irmão, para mim, basta a palavra de Deus. Ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Isso me basta, irmão. Ele não precisa... Ai, Jesus... Aí começa, viu? Aí você começa com o espiritismo. Jesus, se o Senhor estiver aqui, mostre para nós. Pisque a lâmpada 3 vezes. Irmão, isso é espiritismo. Isso é espiritismo. E aqui, irmão, não estou metendo pau em religião de ninguém. Eu estou falando do que é. Isso é espiritismo. Você pode ver, irmão, quando o pessoal faz aquela mesa lá para ficar invocando o espírito do além, você pode ver. Espírito, fulano, se você estiver aqui, faz... Pode ver. Fica invocando. Irmão, e a igreja? Os crentes, os religiosos, querem fazer da glória de Deus a mesma? A mesma? Se o Senhor estiver aqui, Senhor, faça isso. Ah, Senhor, eu quero sentir isso. Ah, Senhor, eu quero sentir aquilo. Irmão, olha o que Jesus falou. Quando Tomé, meu querido, falaram para Tomé assim, Tomé, Jesus ressuscitou. Irmão, o que o Tomé falou? Se eu não vir com os meus olhos, se eu não olhar a mão dele tocar onde passou o cravo, se eu não tocar do lado dele e não ver onde passou a lança, eu não acredito. Irmão, lembra? Estavam trancados no lugar, né? Irmão, daqui a pouco aconteceu? Quem aparece lá, irmão? E o texto bíblico diz que a porta estava fechada, a porta e janela fechada, porque está tudo com medo, perseguição, tudo fechado. Irmão, quem apareceu lá? Quem entrou? Sem porta, sem janela. Pum! Jesus entra lá. Irmão, eu fico imaginando Tomé. Perdendo o fôlego. Irmão, e é engraçado que Jesus entrou, a primeira pessoa que ele foi em direção foi quem? Tomé, que era quem estava com problema de fé, estava com problema com incredulidade. Alguém que estava precisando ver ou sentir alguma coisa para poder acreditar. E Jesus olhou para ele, irmão, olha o que Jesus falou. Bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Os que não viram, mas creem. Esses são bem-aventurados. Tomé, por que você é assim? Por que você não acredita no que eu digo, não? Eu não disse que ia ressuscitar, por que você está duvidando? E as pessoas me viram e contaram para você que eu ressuscitei, por que você está duvidando? Sabe? Então, irmãos, é lógico, meu irmão, eu já ouvi pregadores aí, não, mas Tomé está certo, não é assim, você não pode acreditar em tudo que fala, mas espera aí, irmão, nós estamos falando de um discípulo, estamos falando de alguém que caminhou com Jesus aí pelo menos quase 3 anos, estamos falando de alguém, meu querido, que ouviu e viu coisas poderosas de Deus e que ele falou que iria acontecer, que ele iria ressuscitar e agora vem o dia da ressurreição, ele não acredita. Então, irmão, ele acreditava, será que ele acreditava mesmo em Jesus Cristo? Será que Tomé não era alguém que olhava para Jesus como todo mundo olhava? Não, esse aí é o filho da Maria e do José. Ele não tem nada, não é nada sobrenatural, não é nada de Deus que deixou sua glória. Ou seja, Tomé, ele transmitia justamente isso, alguém que não conseguia crer, só conseguia crer se ele tivesse uma experiência sensorial. Irmão, isso aqui está matando muita gente na fé. Ele precisa de uma experiência sensorial. Sabe, lembra, domingo passado eu comentei, já uns dias já comentei, e domingo passado também, lembra que eu falei do centurião para vocês? Irmão, o centurião chega, vamos contar de novo, que isso aqui é importante. O centurião, Jesus está lá, meu querido, uma multidão em volta de Jesus, aquela coisa, ai Jesus, deixa eu tocar, ai Jesus, e Jesus está lá, irmão. Aí o centurião faz assim, Jesus, pois não, e aí ele fala assim, Senhor, eu saí de casa, eu estou preocupado porque o meu servo estava muito doente, muito perturbado. E eu estimo muito o meu servo e eu gostaria que o Senhor curasse. Jesus falou assim, bom, esse aí para acreditar vai ter que me ver, pôr na mão no servo dele, fazendo alguma coisa. Então, aí Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa. Irmão, aí o homem falou assim, o senhor não precisa ir lá em casa não, Jesus. Como assim? Não. Eu entendo, eu sei que o senhor é uma autoridade, eu entendo de autoridade. Eu sou centurião, portanto eu comando um grupo de 100 homens, soldados. Eu digo a esse aqui, vai, ele vai. Eu digo a esse aqui, vem, ele vem. Irmão, ele estava com os soldados dele. Aí ele fala assim, ó, eu também tenho pessoas acima de mim, que mandam em mim. Então, autoridade é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus, eu sei que basta uma... Ô irmão, vamos lá. Basta uma...
Ele falou assim, Jesus, basta uma faísquinha. Foi isso? Uma fumacinha. Foi isso? Hã? Basta uma palavra da sua boca. E eu sei que o meu servo vai ficar curado. Ô, irmão, é que hoje muitos crentes, você prega isso, os crentes ficam assim, mas também é que a coisa que tem que dar um negocinho, tem gente que não consegue crer. Aí tem que ter... Irmão, é sempre uma desculpa para a incredulidade. Uma justificativa. Pois é. Irmãos, e aí? A coisa é tão profunda. Irmão, isso aqui é tão profundo que Jesus para o que ele está falando com a multidão, ele para. Irmão, ele fala assim, ó, pera aí. Deixa, irmão, é como se Jesus falasse assim, ó, deixa eu pegar esse gancho. Já viu o negócio do deixa eu pegar esse gancho? Alguém fala algo que é tão pontual que você fala, não posso deixar isso aqui, o quê? Irmão, hoje eu não posso deixar isso aqui passar. Pera aí. Centurião, pera só um pouquinho. Multidão! Vocês ouviram o que esse homem acabou de falar? O que, Jesus? Porque, irmão, olha, multidão é assim, viu? Você está pregando, na hora da pregação, é o quê? Eu quero a oração. Irmão, esse é o outro mal do povo, viu? Irmão, o povo que anda atrás de sensação, o povo sensorial, que quer coisa, eles são tudo assim, não presta atenção na pregação, só presta atenção na hora do quê? Agora Deus vai agir. Irmão, parece que Deus na hora da oração, né? Agora Deus vai agir. Irmão, quando você vem para um culto, se um culto é feito a Deus e as pessoas têm o temor de Deus para fazer, Deus está agindo desde o momento que você propôs no seu coração vir para a casa de Deus. Ele já começou a agir antes de você chegar. Estou entendendo isso aqui? Mas tem gente, irmão, que acha que só vai acontecer na hora do quê? Da oração. Aí é por isso, irmão, que na hora da pregação, aí você está pregando, está lá cantando, não sei o quê. O ventilador está com poeira. Ixi, quanto tempo o pastor não lava essa tenda, hein? Ficar cortando. Aí olha para baixo, não sei o quê. Irmão, por quê? Porque está esperando a hora do quê? Da oração, de alguma coisa diferente. Irmão, quando Jesus olha para a multidão, falou assim, vocês prestaram atenção? O que é Jesus? O que? Está vendo? Vocês não prestam atenção na palavra. Olha o que esse homem acabou de falar. Ele não precisa ver para crer. Ele não precisa de nada sensorial, ele não precisa estar lá assim, vamos lá Jesus, quero ver, o senhor vai fazer o que aí? Vai pôr a mão nele, vai tocar meu cérebro? Ele não precisa de nada disso, ele só precisa da palavra. A palavra para ele basta. Irmão, e Jesus falou assim, ó, agora grave isso aqui, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como desse homem aqui. Jesus está falando, ó, é essa fé aqui que eu estou procurando. De pessoas que leem a palavra, entendem a palavra, compreendem a palavra e se firma na palavra. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de crente que eu estou procurando. Amém, meus amados? Irmão, em nome do Senhor Jesus, hoje nós estamos falando um pouco sobre essa questão da incredulidade dos irmãos de Jesus. Irmão, as pessoas não conseguem ver nada além do normal, do natural. Parece que tem que ter algo natural para ela poder crer, tem que ter algo que ela possa se firmar. Irmão, aí você entende o porquê que as religiões criam ídolos. Por que as religiões criam ídolos? Porque as pessoas não conseguem acreditar numa... Irmão, porque, eu estou falando coisas aqui, não estou falando? Estou falando palavras, não estou falando a palavra de Deus? Irmão, você está vendo a palavra de Deus aqui? Você consegue pegar? Eu estou falando, você palpar esse tato? Você não consegue. Aí é por isso que a religião vem e cria o quê? Abemos santo. Olha aqui, agora vocês vão carregar. Aí lá vai o povo, irmão, carregando. Um Deus que me carrega. Não, peraí. Você está carregando um Deus. Esse Deus não está te carregando. Você está carregando ele. Irmão, Salmo 135. Olhos, mas não veem. Bocas, mas não falam. Pés, mas não andam. Mãos, mas não apalpam. Precisam de velas para iluminá-los. Irmão, que Deus é esse que precisa mais do que eu? Que precisa de mim? Então está ao contrário. Quem é o Deus então? Se sou eu que supro o que ele precisa, quem é Deus então? Sou eu, não é ele.
Estou entendendo isso ou não, irmãos? É por isso, irmão, religião, ídolos, é para incrédulos. Gente que não consegue acreditar. Aí, irmão, pastor, o senhor está falando do catolicismo. Para dar na igreja evangélica também? É por isso que pastores ficam dando patulaco para as pessoas. Ela não consegue crer na palavra. Olha, você vai levar a chave ungida. Você vai chegar lá no seu comércio e vai pôr a chave lá. Mas não é da porta, pastor. Não, mas põe lá. Olha, você vai levar o cajado. Eita, cajado. Vem aqui, cajado. Olha, você vai levar a rosa para casa. Aí você vai pôr lá a rosa lá. Ah, pastor, é aqui que o capeta vai entrar? É aí, nessa rosa aí que vai entrar. Você vai levar para casa, vai pular. O capeta vai pular e para dentro. Semana que vem tu vem, traz essa rosa e nós vamos queimar essa rosa e vai queimar o capeta. Eita, irmão. Aí a pessoa, o quê? Eita, isso aqui tem poder, hein? Eu vou levar para minha casa. Ela leva para casa, irmão. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, isso é para gente o quê? Incrédula. Não consegue crer. Ela não acredita na palavra. São pessoas que precisam de, sabe, coisa sensorial. Ela precisa tatear, ela precisa ver. Centurião, você precisa ver eu pôr na mão lá no seu servo, eu tocando nele, eu fazendo alguma coisa, bater lá um mastruz e pôr em cima dele. Não, Senhor, não precisa. Porque o Senhor tem poder e o Senhor é uma autoridade. E a sua palavra governa. Mandou, Satanás tem que obedecer. Simples assim. Amém, meu querido? Simples assim. Irmão, mas hoje a igreja tem dificuldade. As pessoas têm dificuldade. E por quê? Irmão, primeiro, vamos falar aqui do Brasil? Primeiro nós herdamos uma tradição religiosa, sim ou não? Baseada em quê? Em ídolos. Nos ensinaram desde criança. Tá bom? Desde criança. Então a gente tinha lá os ídolos, os avós achavam bonito dar ídolo pra gente. E a gente pendurava, a gente usava na roupa, a gente tinha lá na cabeceira da cama, pendurado na parede, aquela coisa toda, com a luzinha lá acendendo tipo vela. Ou seja, irmão, entregaram para nós essa tradição de um Deus palpável. E a gente criou essa dependência. Então a gente precisa desse Deus palpável. A gente foi criado assim. Então esse é um dos principais problemas. Segundo problema, irmão, os líderes religiosos deram para o povo, acostumaram o povo mal. Eles entregaram ídolos ao povo. Lembra semana passada? Nós falamos de Arão, sim ou não? Irmão, Moisés chega e fala assim, povo, Deus me chamou para subir no monte. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas me esperem, porque Deus vai mandar alguma coisa para vocês. Irmão, Moisés está dando uma palavra. Moisés sobe para o monte. Irmão, e quando Deus quer falar, meu, ele fala o que ele quer, o tempo que ele quer. O tempo é dele, ele é senhor do tempo. Moisés não sabia quanto tempo ele ia ficar lá, não. Só sabia que ele tinha que subir. Quando ia descer, ele não sabia. Irmão, e aí? Moisés está lá no monte. Lá embaixo, irmão, está um sarceiro só. O povo que não acredita na palavra, o povo que precisa de um Deus e alguém, porque, irmão, veja bem, pastor, mas quando Moisés estava lá, antes dele subir, pastor, eles não estavam na palavra porque eles não tinham ídolo. Pois é, mas quem era o ídolo deles? Moisés. Irmão, e aí, presta atenção, as pessoas não idolatram hoje pastores? Sim ou não? Irmão, parece que a pessoa depende do pastor e não de Deus. Já viu isso? O ídolo dela hoje, esse sim anda a ver, é de carne. Irmão, quem era o ídolo daquele povo? Moisés. Você viu Moisés, rapaz? Moisés estendeu o negócio do mar, abriu. Você viu? Moisés. Irmão, tirou Moisés? Acabou. Irmão, é assim. Tira o ídolo, tira a sensação, acabou o crente. Acabou, ele não consegue crer. Ele perdeu tudo. Aí o que eles falaram? Arão, não dá para esperar Moisés que ele está demorando. A gente está aqui, ó, à deriva. Vamos criar deuses que nos levem de volta ao Egito. Olha que coisa. Irmão,
lembra que eu falei para vocês? O Arão, como líder sacerdotal, o que ele tinha que fazer? Nós não servimos outros deuses, nós não nos damos à idolatria, nós temos um único Deus. E nós temos que esperar Moisés conforme a palavra que ele disse. Não é isso que ele tinha que fazer? Irmão, o povo começou a pressionar. Queremos isso, queremos isso, queremos isso. Ele se sentiu pressionado, o que é que ele fez? Dai os pingentes, os braceletes de vocês que vocês tiverem de metal daí. Fundiram e fizeram um bezerro de ouro, que a Bíblia chama de bezerro de ouro. Irmão, e ali eles consagraram, fizeram um culto àquele bezerro de ouro. Irmão, e foi uma orgia desgraçada. Até nus eles dançaram perante o bezerro. Irmão, foi desgracento. Irmão, Deus falando com Moisés no monte e olhando o povo no arraial. Aí Deus falou assim, Moisés, desce porque o povo já se corrompeu. Acho que Moisés falou para Deus, mas já, Deus? Mas já, um pouquinho que eu saí. Pois é, esse é o povo. Um povo que precisa ver, um Deus que precisa ver algo para eles. Você saiu de lá, eles não conseguem crer na palavra, não sabem esperar a palavra. Aí agora eles fizeram um bezerrão. Desce lá, Moisés, que esse povo aí se corrompeu. Irmão, quando Moisés desce com as tábuas, ele olha aquilo, ele quebra as tábuas do conselho. Irmão, Moisés fica uma arara. Irado, ele transmite a ira de Deus. Irmão, e aí lembra? Falei domingo passado, né, para vocês aqui. Irmãos, está no texto. Irmão, tiveram que matar os idólatras. Eles tinham que ser extirpados do meio. Deus arrancou. Irmão, hoje, pela graça e misericórdia de Deus, Deus não está matando os idólatras dessa maneira. Mas eles morrem espiritualmente, porque eles não têm vida espiritual diante de Deus. Porque eles não se apegam ao Deus vivo, eles se apegam a materiais. Amém? Ontem eu estava assistindo um programa que não é religioso, mas ele mostra algumas coisas e vai falando da história da religião no Brasil. E aí, irmão, mostrando lá a imagem da Aparecida que foi achada lá no fundo do rio, aquela cor que lavaram aquela cor, levaram para ser onde consagraram aquela cor, pronto. Aí, irmão, o Brasil ficou essa idolatria. Como que pode, irmão, uma nação ter como padroeiro uma imagem de escultura achada no fundo de um rio? E a Bíblia diz o quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmão, você está entendendo a diferença? O Brasil escolheu a idolatria. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que a nação feliz é aquela cujo Deus é o Senhor. O Senhor tem que ser Deus. Mas não, aqui nós temos vários ídolos aqui como padroeiros do nosso Brasil. Você pega em Bugaçu, tem uma padroeira aqui. Qualquer cidade que você vai, tem um padroeiro. Irmão, um povo incrédulo. Um povo que não conhece Deus. Que não se firma em Deus. E aí, irmãos, estão mortos espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz que os idólatras não entrarão aonde, irmãos? É uma das pessoas que não entrarão no reino. Irmão, porque como é que eu posso não acreditar nesse Deus, me entregar a ídolos, mas querer depois estar com Deus na eternidade? Não tem. Irmão, é um contrassenso. Ou eu me apego a Deus e creio somente em Deus, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 4, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Foi o que o Senhor ensinou. Irmão, ou se apega a essa palavra, ou então você vai morrer na idolatria. E aí, irmão, a idolatria, e aqui ampliando, a idolatria não é só ídolos religiosos. Irmão, tem pessoas que elas, irmãos, idolatram dinheiro, bens materiais. Sabe, a idólatra do ouro e da prata que perece. É por isso que Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, porque ou você serve a Deus ou você serve mamon. Mamon, riquezas. E aí, irmão, a pessoa vive pro dinheiro, vive pro status, ela vive para materialidade. E por causa da materialidade, ela acredita tanto no poder do dinheiro, que ela ignora os valores espirituais deixados por quem? Por Deus. Ele não respeita o seu próximo. Ele manipula o seu próximo para poder ter dinheiro, para poder ter ganhos. Sabe, ele explora, né, o trabalhador, porque, irmão, lembra que eu já falei para você aqui? Irmão, é incrível como a mente da quase totalidade do empresariado brasileiro é uma mente tão distorcida, tão terrível. É assim, irmão, o quanto menos ele puder pagar, o quê? Melhor.
Irmão, a mentalidade em Deus é completamente o contrário. Quanto mais eu puder pagar, melhor. Essa é a mente de Deus. Amém, meu querido? Eu tenho que promover o bem-estar da pessoa, porque, irmão, segundo a Bíblia, a minha prosperidade é para abençoar. Lembra que eu falei para vocês, eu dei aquele exemplo? Você imagina o seguinte, irmão, eu sou uma pessoa simples, um faxinildo. Aí eu estou brincando com o faxinildo, né? Que é uma função simples, sim ou não? Assim, dita mais simples. Irmão, eu sou a pessoa que limpa a empresa, o escritório. Aí, irmão, você pega lá, por exemplo, você pega lá a lei, a CLT, quanto que ganha? O salário mínimo, um pouquinho de salário mínimo. Assim, vai, R$ 1.700. Quanto é o salário mínimo? 1.500? Vai, o faxinildo, 1.700 para o faxinildo. Irmão, só que a minha empresa é tão próspera. Por exemplo, eu poderia pagar uns 2.500 para o faxinildo, 1.000 a mais. Mas, irmão, a mentalidade do empresário brasileiro é assim, ó. Não, vou dar 1.000 para ele. Não, eu ponho 1.000 no lucro, eu fico com mais lucro. Eu já estou pagando o que manda pagar, o que a lei manda pagar. Não é assim? A lei manda pagar isso aqui. Então, irmão, aí entra naquilo. O servo que faz só o que é mandado, é servo o quê? É inútil. Você sempre tem que procurar fazer o quê? Irmão, custa eu pegar o faxinildo que está limpando a minha empresa, limpando o meu banheiro, limpando a cozinha do meu escritório. Custa eu pagar um pouco mais para ele? Não, eu vou pagar o que a lei manda. Não tem desconto, não tem como descontar mais, não? É a lei, né? Estão entendendo isso, irmão? Isso é gente que idolatra o quê, irmãos? Dinheiro. Ele não entende, irmãos, que a Bíblia diz que quando você é generoso, Deus ele te abençoa e te acrescenta mais. Lembra que eu preguei esses dias, falei para vocês? A multiplicação de Deus está primeiro na divisão, no compartilhar. Lembra? Deus multiplica, irmão, Deus não multiplica o que retém, Deus multiplica o que divide. Olha que coisa tremenda. Irmão, olha como Deus é. Deus é tão tremendo que ele multiplica o compartilhar, a divisão. É ali que ele age. Mas, irmão, quem retém, a Bíblia diz que é para a sua própria perda. Porque ele vai ficando... Porque, irmão, o que é a perda? Aí esse mundo, olha a visão desse mundo. Não, pastor, mas se eu estou guardando, eu estou enriquecendo. Pois é, irmão. Você é rico para você mesmo, para esse mundo. Mas você é pobre diante de quem? E aí, com essa sua riqueza, você vai passar aqui 70, 80 anos, talvez estique um pouquinho mais, se você fizer uns negócios aí, uns exercícios, umas corridinhas, você vai esticar um pouquinho mais, mas não vai passar muito além disso. E depois disso, dessa vida aqui, que passa como um conto ligeiro, você tem a eternidade. E aí você vai passar a eternidade sem Deus, no sofrimento eterno. Seja generoso. Sabe, se tem algum empresário ouvindo a gente, aí pela internet, seja generoso para com aqueles que ajudam você a ter sucesso na vida. Sabe, irmão? Tem uma coisa nas empresas grandes que se chama participação nos lucros. Já viram isso? Chega lá no final do ano, você tem um salário a mais, porque a empresa reparte o lucro. Eu trabalhei numa grande empresa aqui no Brasil, né, no grupo financeiro, e aí todo final do ano a gente tinha participação nos lucros. Irmão, envia uma grana boa, porque é uma empresa, é do setor financeiro, é o que mais lucra no Brasil. Eu trabalhei lá. Irmãos, e tinha. E como ajudava, meu querido? Como ajudava? Amém, meus amados? Estão entendendo isso aqui? Mas tem muita gente que não, idolatra o dinheiro. Irmão, a pessoa que idolatra, de certo modo, ela também é incrédula, porque ela acha que se ela partilhar, vai o quê? Ela não acredita que o partilhar vai trazer mais crescimento. Então é uma certa incredulidade. É um medo de faltar, é um medo de perder. Uma vez eu ouvi uma frase, irmãos, né? Que ela dizia o seguinte, que o medo do rico ficar pobre é maior do que a vontade do pobre ficar rico. E se você olhar, irmão, isso é bíblico, porque a Bíblia Sagrada diz, se eu não estou enganado, em Eclesiastes, Provérbios ou Eclesiastes, é um desses livros de sabedoria, diz o seguinte, irmãos, que as muitas riquezas do homem ou do ímpio não o deixa dormir. Irmão, e é de se comprovar que esse tempo atrás eu vi um grande empresário do Brasil falando que ele dorme apenas 3 horas por dia, 2h30, 3 horas por dia ele dorme. Porque a cabeça dele fica...
Aí você vai ver ele, mas tá cheio de botox, cheio de coisa assim. Pra esticar, porque, né? Pra ficar bem na foto. Porque dorme muito mal. Porque a mente dele tá sempre o quê? Manter e ganhar, manter e ganhar, manter e ganhar, manter e ganhar, manter e ganhar. Irmão, não vive. Estão compreendendo isso? Meus amados, portanto, a incredulidade, ela advém justamente disso. A gente precisa, né? Gera justamente isso. A gente precisa de algo palpável. Eu preciso ver, eu preciso ter. Parece que se a pessoa não vê lá a conta dela com aquele número grande, não crê, vai faltar, vai não sei o quê. Parece que se ela não, sabe, não tiver um ídolo para ela abraçar, para ela rezar, para acender uma vela, parece que Deus não funciona. Chega o crente, irmão, o crente é a mesma coisa. Não, se eu não sentir um arrepio, se eu não sentir um calafrio, se eu não ver qualquer coisa, então Deus não está ali. Lembra, irmão, eu já falei, quantos crentes chegaram para mim, pastor, você já foi no monte? Já. Você ouviu acender graveto? Não. Ai, pastor, que coisa. Deus não estava lá no monte se não acendeu o graveto. Mas que diabo de acender graveto, irmão? Uma vez o que eu vi foi uma mulher parecendo o demônio da Tasmânia lá, irmão. Rodando, falou que recebeu o Espírito Santo, rodando, caiu na ribanceira lá para baixo, lá, irmão, aí foram lá resgatar ela lá embaixo, até nós tivemos que parar a oração para ir lá ajudar a mulher, que ela se machucou toda lá. Recebeu o Espírito da Tasmânia, falando que era o Espírito Santo. Ô, irmão, é cômico a gente dar risada, mas assim, sabe o que é isso? É uma igreja que precisa de quê? De algo extraordinário, ela precisa. Lembra que eu falei do batismo ainda há pouco? Não é? Parece que tem que ter uma coisa diferente. Irmão, é a mesma coisa. Sabe, o Espírito Santo, não. Fulano, você já caiu no poder de Deus? Não. Então você não tem o Espírito Santo. Irmão, desde quando o Espírito Santo faz essas coisas? Desde quando? Desde quando? Irmão, a incredulidade é tão grande que precisa dessas sensações. Irmãos, e se tem uma coisa que o diabo é mestre, é criar experiências. Criar coisinhas. Sabe? Mover coisas. Uma vez, irmãos, uma mulher chegou até a igreja e a gente começou, né, e aí eu ajudava o pastor e eu trabalhava bastante essa questão de libertação e, de certo modo, eu fiquei responsável por essa família, por esse casal, principalmente. E essa mulher, meu querido, né? E aqui, irmão, por favor, não estou metendo pau em religião de ninguém, senão vai querer me processar, que ele está falando de religião. Eu estou falando da experiência que nós tivemos e foi real e a mulher está viva até hoje para contar a história. Essa mulher, meu querido, ela ia no terreiro e ela servia os guias, ela servia Cosme e Damião. Que na igreja católica é Cosme e Damião é santo e no terreiro é guia. É demônio. E aí, irmão, quando eu cheguei na casa dessa mulher lá, ela manifestou na igreja, os demônios, e aí eu tratei dela lá, e ela pegou, depois conversando com ela contou a história, que ela ia, aquela coisa toda. Ela queria largar, mas os guias ficavam ameaçando ela, e ela tinha medo. Eu falei, não precisa ter medo não, Deus é maior. Só vai ficar liberta de só não vai servir isso mais não. Vou marcar, tal, marquei para ir na casa dela, fui eu, um obreiro, mais 2 obreiras. E aí nós fomos na casa dela. Irmão, pra você ter uma ideia, é ali perto, alguns aqui até sabem disso que eu já contei. Tem o Shopping Interlagos, do lado de cá. Do outro lado da Austin Luiz, assim, você tem, da Avenida Interlagos ali, você tem uma vila ali, um bairro. Aí ela tem um restaurante lá e a casa dela ali atrás, aquele bairro ali, em frente o Shopping Interlagos. Irmão, fomos lá. Meu querido, a hora que nós chegamos lá assim, passamos pelo portão, ela abriu o portão, a gente passou, o marido dela ficou no comércio e ela foi para casa com a gente. A hora que a gente passou assim, que abriu o portão, irmão, começou um barulho dentro de casa. Ela falou assim, olha lá, pastor, ele já sabe que o senhor está aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, é que eles estão já agoniados, já que eles sabem que hoje vai acabar a festa deles aqui, que é a coisa toda. Então, irmão, ela abriu assim, a coisa assim, aí quando ela empurrou assim, tinha coisa caída atrás da porta. Que assim, você entrava na casa dela, você entrava assim, aí tinha uma escada já para subir assim, e aí você vinha aqui para a sala assim, e para a cozinha, para as outras dependências, e aqui você já subia para os quartos. Irmão, na hora que abriu, você tinha coisa caída atrás da porta. Eu falei, pastor, tá vendo? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Meu querido, a gente entrou em casa. Daqui a pouco, irmão, começava assim, ó, tac, barulho da tecla, do interruptor. Não posso sair do quadro, né, irmão? Daqui a pouco, irmão, começava assim, ó, tac, 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 o interruptor. Acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando.
Irmão, e daqui a pouco, meu querido, correndo, subindo e descendo a escada assim. Ó. Pastor, você não fica com medo dessa escada? Imagina, irmão. Ficar com medo disso? Imagina. Irmão, subindo e descendo a escada. Daqui a pouco, barulho no guarda-roupa. Ai, pastor, eles vão me machucar. Quando o senhor for embora, eles vão me machucar. Não. Nós só vamos sair daqui depois que eles estiverem indo embora aqui. Que hoje não vai expulsar, não vão acabar com tudo isso aqui. Irmão, aí eu conversando com ela, estou contando a experiência para vocês. Chegou uma hora, eu falei, eu vou orar por você, fazer uma oração. Fiz uma oração, aí as entidades manifestaram. Meu querido manifestava com voz de criança. Irmão, parece criança. Ele imita criança. Não, tio, não, você veio fazer maldade comigo, tio, não. Chamando de tio ainda, olha que coisa, mano. Faço tio de demônio, meu querido, que é a coisa toda. Irmão, igualzinho criança. Aí eu comecei a falar para ele assim, onde estão escondidas as coisas aqui? Não. Você sabe que você tem que falar em nome de Jesus. Ou você fala, eu vou começar a pedir que o fogo de Deus comece a te queimar aqui. Desse jeito, irmão. Irmão, lá no guarda-roupa, tio, no guarda-roupa. Meu querido, aí eu falei para a irmã, sobe lá. Subiu assim, irmão, abriu o guarda-roupa e não achava. Aí falou, não tem nada lá. Eu falei, tem. Porque ele falou, onde que tá, irmão? Irmão, e ele não querendo falar. E o guia não querendo falar. Irmão, aí eu falei assim, Senhor, que o teu fogo comece a consumir esse mal aqui agora. Aí começou a queimar, irmão. Aí ele começou, irmão, igual criança. Você fica até com dó, irmão. Se você fazer, você fica com dó. Irmão, aí ele falou, tá numa mala em cima do guarda-roupa. Ele falou certinho onde estava. A irmã foi lá assim, irmão, abriu a mala assim, ó. Irmão, chupeta, doce, tudo que é coisa de criança. Irmão, é por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fico bravo, irmão, quando tem pais evangélicos, a gente fala as coisas para ele e não presta atenção. As pessoas me incriminam, às vezes que eu falo assim, pais, não deixe seus filhos comerem doce que dão na época de Cosme e Damião. Eu falo, irmão, aí tem pai evangélico que, o pastor não sei o quê, o que tem caminhando dele? O que tem? Eu estou falando porque eu sei o que é aquilo. Aquilo é coisa oferecida a demônios, irmãos, a ídolos. E aí, irmão, quando abriu a mala, cheio de doce, chupeta, tudo que é coisa, brinquedo, tudo lá. Irmão, falei, pode trazer para baixo. A irmã falou, achei, pastor. Eu falei, traz para baixo. Trouxe. Irmão, você precisa ver o sofrimento desses demônios, que imitava crianças. Eles não são crianças, mas imitam. Irmão, terrível. Aí achamos mais outras coisas, aquela coisa toda. Irmão, tiramos tudo de lá, colocamos lá no quintal. E falei assim, agora, Gui, é o seguinte. Ela está entregando a vida dela para Jesus. E a partir de hoje você não tem mais domínio, poder sobre a vida dela. Irmão, aí fiz, terminei de fazer a oração, expulsei. E ela voltou em si. Aí fomos, temos água para ela, conversamos com ela certinho, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, nós tiramos as coisas daqui, o guia falou onde estava tudo, assim, tal, e nós estamos levando embora. Irmão, enchemos o porta-malas do carro de tanta tralha que tinha lá que ela servia. Irmão, acabou o sofrimento da mulher. Que ela falou assim, pastor, tem hora que eu chego no restaurante, eu estou com o arroz assim, tudo instalado, porque é a noite inteira eles me perturbando, pedindo coisa. E aí eu tenho que ir lá e fazer, eu tenho que ir lá e dar para eles, eu tenho que dar doce para eles, aquela coisa toda. Irmão, eu tenho parente meu, que às vezes um dia aconteceu um negócio lá, um parente meu pegou, para resolver a situação na vida do filho, pegou e colocou, fez uma reza para Cosme e Damião, colocou duas, eu me lembro como se fosse, sabe aquela bala de hortelã, que o papel é verde e branco? Aquela balinha de hortelã? Colocou duas e uma vela. Irmão, pasme, eu queria que o meu parente estivesse aqui para dizer para você que eu não estou mentindo. No outro dia, só estava o pacote. Do mesmo jeito, fechadinho, só que a bala sumiu de dentro do pacotinho. Já aconteceu um caso do pai, antigamente servia, ele colocava a vela rosa lá no quintal, um pacotinho de bala, várias balas, no dia seguinte não tinha mais nada. Aí. Só o papel. Vocês estão entendendo isso? Aí a gente fala para os pais, irmãos, não deixe seus filhos comer coisa consagrada a Cosme e Damião, ficam bravos com a gente ainda. Ficam nervosos com a gente. Aí quer sair da igreja, porque o pastor não sei o quê. Então, aí depois, irmão, aí que me dá mais raiva ainda. Primeiro, me dá raiva porque não ouve. E sabe o que me dá raiva depois? Quando a criança está tudo perturbada, o que acontece? Ai, pastor, eu vim aqui para você olhar, meu filho, que está meio perturbado.
Aí dá vontade de você juntar tudo e dar um coro, irmão. Porque aí depois ainda vem criar problema ainda, irmão. Ainda vem, sabe? Oh, pelo amor de Deus, ouve a palavra de Deus, gente. Irmão, presta atenção. Em termo de divino, grava isso aqui, como está sendo gravado pela internet. Em termo de divino, só existe Pai, Filho, Espírito Santo. Vou repetir. Em matéria de divino, só existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Passou disso, é maligno. Ai, pastor, mas achou lá a imagem lá no fundo do rio, tirou, fizeram uma pesca maravilhosa. Pois é, para você ver como que o negócio estava atrapalhando, que nem os peixes pegavam. Irmão, e é tão descarado, a idolatria é tão descarada, que ainda imita a pesca maravilhosa. Lembra? Irmão, vocês já perceberam que é uma cópia? Ai, nós achamos a imagem lá, depois que tirou a imagem, nós pescamos. Que é essa a história que conta, viu? Irmão, plágio. Plágio. Jesus falou aos discípulos, volta ao mar alto para pescar. E eles foram lá e fizeram a pesca? Maravilhosa. Plágio. Satanás engana. Meus irmãos, Jesus disse, aí eu volto a repetir. E me desculpa ser repetitivo, mas é importante, principalmente para quem está ouvindo pela internet. Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Qualquer culto, a imagem de escultura, procissão, culto lá no terreiro, não sei o que, São Jorge, não sei o que, Pagui, Ogum, Iemanjá, passou disso, é maligno. Pai, Filho, Espírito Santo. Passou disso, é maligno. Estão compreendendo isso, irmãos? Irmãos, nós não precisamos de um Deus que nós precisamos carregar nas costas. Nós não precisamos de um Deus que nós temos que ficar cuidando dele. Um Deus que não fala, não se move, um Deus que não anda, não tem pés e não andam, mãos e não apalpam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. E Deus é um Deus vivo. Portanto, irmãos, esse Deus, ele fala conosco, esse Deus se move conosco, esse Deus, ele age na nossa vida. Então, Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Irmãos, será que você é uma pessoa que você tem sido tomado por uma certa incredulidade? E aqui, meu, para poder encerrar essa palavra com você, lembra dos irmãos de Jesus? Eles não acreditavam que Jesus era quem era, porque eles achavam que Jesus, eles só enxergavam aquilo que era natural. Você saiu do ventre da nossa mãe como nós saímos. Portanto, é só o que os olhos podem ver. Eles não conseguem acreditar no além. Irmão, no além das aparências, tá? Irmão, olha que coisa interessante. Talvez você seja uma pessoa que você também é incrédula, sabe por quê? Porque você não consegue enxergar o poder de Deus além daquilo que a situação está mostrando. Você é uma pessoa que muitas vezes você está assim, olha lá, tá vendo? Agora a vaca vai para o berço, olha lá, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Ou seja, você só se baseia naquilo que você consegue o quê? Você não consegue crer. Irmãos, um dia chegaram para Jesus, Jesus estava com os discípulos e com as pessoas, ali a comunidade comum, e aí Jesus está assentado com eles comendo e Jesus está em silêncio. Irmão, só que é interessante, né? Jesus, isso era maravilhoso nele, nós temos que aprender cada vez mais. Eu estou querendo aprender com ele e exercitar cada vez mais isso. Irmão, Jesus sempre estava assim, ó, na maioria das vezes. Boquinha o quê? E os ouvidos? Ó a parabólica. Aí as pessoas estão conversando, irmãos. Viviam do campo, da agricultura, da agropecuária, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco, irmão, quando Jesus abre a boca, ele fala assim, ó. Vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas na verdade eu digo para vocês, levante os olhos e vejam que a colheita já está pronta. É lógico, irmão, que se você olhar no contexto, o que Jesus está falando? Jesus está falando das almas, ganhar almas, aquela coisa toda. Ou seja, a colheita está sempre pronta, ou seja, está tudo lá no pé, esperando o quê? Ser colhido. Amém? Então nós temos que pregar o evangelho. Nós aprendemos já 2 meses falando sobre isso e eu não vou repetir aqui. A gente tem que ganhar almas. Agora, irmão, mas olha que coisa interessante. Jesus sempre andava olhando além do quê? Além do quê?
Lembra? Tá, vou pegar outro exemplo aqui, mais prático. Nós não estamos falando na multiplicação de peixes e pães, nós não falamos? Irmão, quando Jesus mandou os discípulos ver o que tinha, eles voltaram com o quê? 5 pães e... Ó, imagina essa cena. Jesus, nós fomos lá, porque nós encontramos esse aqui, Jesus. Olha, 5 pães, esses 2 peixinhos aqui, Senhor. Olha os discípulos. Os discípulos estão olhando porque eles estão vendo. Olha o que eles dizem. Senhor, o que é isso para tanta gente? Irmão, olha Jesus. Jesus está olhando para os mesmos 5 pães? E o que Jesus fala? Basta, isso é? Perceberam isso, irmãos, ou não? Eles estão olhando para a mesma coisa, mas com visões completamente o quê? Uns estão falando pelo que sentem, pelo natural, lembra? E Jesus está falando pelo quê? Pelos olhos da fé. Eu sei o que o meu Pai é capaz de fazer nisso ou com isso. Irmão, às vezes você é uma pessoa que você está passando um problema, uma dificuldade, está enfrentando um desafio, alguma coisa, você está falando assim, às vezes é nesse mercado tão concorrido de trabalho, né, de emprego, né? Puxa vida, eu tô, né? Eu já falei para você, irmão, que eu já vi pessoa indo para entrevista de emprego e ela vai acima, ela está lá na sala esperando com os outros, ela começa a olhar assim para os outros, olha aquela dali, nossa, esse sapato dela chique, essa saia social que ela taca, isso deve ser forma, ixi, coitado de mim, ó, ela já está dizendo, ó, já estou fora. Estão compreendendo isso, irmão? Pela aparência, ela já está se julgando inferior, incapaz de concorrer. São pessoas que estão olhando pela aparência. Irmão, e às vezes você é uma pessoa que você está olhando assim, sempre você está olhando para a crise, para a dificuldade, para o problema. Você só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos, o que a situação está mostrando, o que estão te dizendo em relação àquele problema. É só o que você consegue guardar e gravar. E quando você faz isso, a sua fé é neutralizada. Você não consegue enxergar além. Irmão, é por isso que o justo viverá da fé. Ele tem que andar da fé. Ou seja, eu estou vendo uma situação, mas eu tenho um Deus e eu sei que esse Deus é poderoso para mudar essa situação. Então eu não vou me basear no que eu estou vendo, mas eu vou me guiar por aquilo que eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Irmãos, e esse é o problema da incredulidade hoje. Criou-se um povo, uma igreja tão sensorial, uma igreja tão palpável, uma igreja do tátil, que a igreja não consegue andar pela fé. Sabe, irmão, nós às vezes oramos, a gente ora e fala assim, aí a gente ora, né? Por exemplo, a gente ora hoje, na igreja, a gente fala assim, Senhor, quando eu chegar em casa, aí você chega em casa e fica assim olhando. Porque você quer ver se a oração começou a fazer o quê? Um exemplo, né? Vamos supor uma suposição, tá? Vamos imaginar que o Felipe é aquele filho, né? Casca grossa com a mãe e com o pai. Rebeldão. Aí a mãe está na igreja. Senhor, o pastor falou da pavorar, Senhor, visita lá em casa aquele Felipe. Oh, menino que me dá trabalho, Deus. Aquela oração, né? Bem pentecostal. Não sei o quê. Bom daquele menino, amansa aquele menino. Acaba o culto. Aí a dona Maria vai para casa. Irmão, quando ela chega lá, ela abre a porta, o Felipe está em casa. Aí o Felipe chega para ela. Tá lá com a mãe? Onde estava, mãe? Tô esperando aqui o almoço domingo, mas que hora que vai ser esse almoço? É janta, mãe, hoje? Olha aí, Deus, tá vendo? Adiantou nada, não muda mesmo. Não vai mudar nunca, Deus. O que aconteceu? O que adiantou eu ir para a igreja? Está entendendo, irmão? Sabe o que é isso? É um povo incrédulo.
É um povo que vive do tátil, do sensorial, do sentir, do ver. E é por isso que mais uma vez eu lembro, Jesus diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Toma cuidado, meu querido, para você não ser esse tipo de crente sensorial. O que eu tenho ensinado para você aqui, irmão, é você ser um cristão da palavra. Crer no Deus da sua vida em nome de Jesus. Crer no Deus que pode fazer além do que você pensa, além do que você pede. Sabe, um Deus, meu querido, que se move, um Deus que fala, um Deus que é poderoso, um Deus que já mostrou que Ele é capaz de fazer. Irmão, desde que nós conhecemos, meu querido, a palavra de Deus, desde que o mundo é mundo, nós estamos vendo o agir de Deus, Deus se mostrando. Sabe, as coisas que Ele criou, as coisas que Ele faz, os milagres que Ele opera hoje, pessoas que contam o testemunho das maravilhas que Deus faz. Irmão, você não tem motivos para desacreditar do poder de Deus. Você não tem. Sabe, nós estamos vendo aí, irmão, quantas pessoas eram perdidas nesse mundo, nessa vida, e Deus transformou com o poder dEle. Alguém pagou um preço de oração e talvez passou anos orando. Irmão, e eu vou falar uma coisa para você. Eu sei casos, irmão, de mãe e pai que morreu orando pelos filhos e o filho só se converteu o quê? Quando o pai e a mãe já não estavam mais aqui. Morreram sem ver, mas não deixaram de quê? De crer. E um dia a semente que eles plantaram lá atrás deu fruto. Deu resultado. Mas nós não, irmãos, hoje nós temos uma igreja que fica lá, eu preciso ver. Deus, mostra um sinalzinho. É um tal de sinal, irmão. É que nem os judeus. Jesus, mostra um sinal para que nós creiamos em ti. Jesus falou assim, ó, outro sinal não será dado a você, já tem sinal demais. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe e saiu no 3º dia. Esse é o sinal. Se vocês não crerem, por que estão pedindo para mim sinal? É um tal de pedir sinal, irmão. Tudo porque é um povo idólatra, incrédulo, é um povo, sabe, que não consegue crer na palavra, ele tem que ter algo tátil, sabe, tem que ter algo. Irmão, eu lembro que eu sempre quando falo de idolatria é interessante. Você já viu aquela pessoa que ela acha que as coisas vão dar bem na vida dela porque ela tem um pé de coelho, você não, já viu? Lembra antigamente? Pé de coelho, figa, lembra? Tem gente que até hoje tem figa, né? Lembra da figuinha? Né? Aí põe no chaveirinho e pendura. Ah, agora eu posso sair, agora nada acontece comigo. Tô com a figa aqui, ó. Vai dar tudo certo. Irmão, ele vira um super. Olha, ele vira um corajoso. Só porque ele tá com a figa lá pendurada, ele tá com um pé de um coelho, né? Aquela cor toda, né? Estão assaltando a vizinhança, ele põe uma ferradura atrás da porta, né? Aqui em casa não vai, tá uma ferradura atrás de casa aqui, aquela coisa. Sim? Hã? Trevo de 4 folhas na carteira. Vai chamar dinheiro agora. Eu tenho um trevo na carteira agora. Agora vai encher de dinheiro minha carteira. Não é assim, irmão? Irmão, que coisa absurda. Tem gente, irmão, que, né, pega o Salmo 91, sim ou não? Ó, Salmo 91. Salmo 91. Aí ele vai lá, eita Deus. Puxa, aí, pô, aqui na entrada. O irmão parece que está fazendo mandinga. Deus, agora vai proteger aqui em casa. Ô, irmão, a única coisa que você pode fazer com isso é se o ladrão entrar, você tacar nele. A única coisa. É tacar a Bíblia nele, entendeu? A única coisa que você pode fazer. Irmão, a palavra de Deus não é amuleto. Tem gente que pensa que a palavra de Deus é amuleto. Irmão, todo idólatra precisa de amuleto. Todo incrédulo precisa de amuletos. Só na emergência. Aí, ó, tá vendo? Aí, tem gente que pensa que Deus é 190, só na emergência que liga, né? Aí. Não é comunhão diária, não é vida com Deus, não é uma experiência. Irmão, é por isso que assim, ó, o que a gente tem que, né, para a gente poder encerrar, fechar essa palavra? Irmão, a gente precisa sair da incredulidade, a gente precisa vir para o campo da fé, a gente precisa andar na fé do Espírito. Os irmãos de Jesus não acreditavam, estavam vendo, porque eles só acreditavam naquilo que eles podiam ver, naquilo que eles podiam tocar, naquilo que eles podiam apalpar. Qualquer coisa além daquilo para eles era um absurdo. Irmão, tem gente que não está conseguindo crer na palavra de Deus.
Sabe, ela está procurando esses sinais, está procurando essas sensações, sabe, essas coisas. Aí sabe o que acontece, irmão? Aí você fica desesperado porque você não está vendo os sinais. E aí é a hora que você começa a atirar para todos o quê? Para todo lado. Irmão, e esse atirar para todo lado é perigoso, porque você pode acertar o que não deve. Você pode fazer o que você não devia fazer. Irmão, eu já contei para vocês aqui que, né, aliás, irmãos, esse caso eu não vou contar não, porque é um caso muito pessoal, pode ser que atinja as pessoas e alguém vai saber, tá bom? Então, esse caso eu não vou contar não, tá bom? Porque é muito patente. Mas era um caso, irmãos, típico de quem está desesperado. Fez coisa, inclusive, contra a palavra de Deus. Só vou falar assim por alto. Contra a palavra de Deus, porque queria uma experiência, né, que julgava importante e passou por cima da palavra, fez uma coisa antibíblica para poder ter essa experiência que ela tanto queria. Meus amados, vamos viver da palavra. Lembra do centurião? Jesus, eu não preciso ver, eu não preciso de nada palpável, eu não preciso que o Senhor vá lá tocar meu servo. Eu sei que o Senhor já está operando na vida dele, porque basta uma palavra. Irmão, Deus já está trabalhando na sua casa, na sua família. Pastor, mas eu não estou vendo os meus filhos mudar não, pastor. Pastor, às vezes parece até pior, pastor. Pois, irmão, uma vez eu escutei um negócio que a pessoa fala assim, parece que tem que piorar para melhorar, não é isso? Hã? Você viu? A Forja, né? Então, a Forja, lembra que eu falei para vocês assistirem a Forja? Exatamente. O trabalhar com Deus é constante, né? Quanto mais você busca conversar com Ele no particular, mais quando você estiver em exposição, você vai, as transformações vêm. Exatamente, Jéssica. É diário. E é uma coisa que eu estava falando comigo, mas é uma coisa particular minha. Uma coisa que eu estava falando essa semana comigo, mas falando com Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque parece que eu converso contigo e eu não estou te ouvindo direito. Me ajuda, então, assim, meu íntimo, sabe? Me ajuda a te escutar. Isso. A melhorar. Eu não sou assim, eu não quero ter esse pensamento assim. Porque o mundo que a gente vive hoje é muito de corrupção, né? Por mais que não, a gente Exato. tem o nosso lado ruim. Exato. Exatamente. Quer explorar. Exato. É isso que o mundo tem oferecido, tanto quanto as coisas que a gente vê ultimamente, né? As tragédias que a gente vê hoje atualmente, vou colocar assim um exemplo. As pessoas estão crendo em bebês que não se movimentam, são bonecos, né? Um exemplo. Então, Pois é. Aquilo. Os traumas que vêm, são coisas. Então, assim, são coisas que a gente, se nós não entrarmos no nosso íntimo, puxar nossa porta no secreto com Deus, e você não saber quem é você, como que você vai querer ser alguém para você poder julgar, expandir ou querer tratar aquela pessoa? Exatamente. E não é na força, né, da mão. É as nossas coisas terem aprendido. Glória a Deus, aleluia. E vai aprendendo muito mais. Irmãos, do que ela está falando, essas coisas. É viver a palavra. Lembra? Eu falei do Salmo 91. Não adianta você colocar o Salmo 91 na parede e você não viver. É uma vida diária, é uma comunhão diária, é uma experiência de conversa, de diálogo, sabe? É uma coisa meio que a cabana, sabe? Aquela de falar com Deus constantemente. Irmão, se passar o dia... eu já falei para vocês, irmãos, é chato falar da gente mesmo, porque fica parecendo que a gente está tocando trombeta para si mesmo. Eu não estou tocando trombeta para mim, mas, irmão, tudo que eu falo no meu dia a dia, às vezes a pessoa pensa, o pastor está calado. Não, eu estou ali, irmão, eu e Deus ali, aquela coisa toda ali, eu estou ali no meu coração falando as coisas. Estava aqui trabalhando ontem, vocês viram ali a entrada da igreja, a gente já fazendo essas coisas todas. Irmão, passei o dia inteiro aqui, põe louvor para tocar e fica ali conversando com Deus. É um dia de oração, sabe? Eu não vejo o pastor dobrar o joelho e orar. Irmão, eu estou orando a todo momento, meu querido. Estou ligado com Deus a todo momento, andando com Deus e pensando em Deus e falando com Deus e conversando com o Senhor, sabe? Essa troca de coisas, e ali Deus vai falando. Então, irmão, até isso a religiosidade é terrível, sabe? Parece que se eu não dobrar o joelho, né? Se eu não fizer... Né? Irmão, e você já viu? E tem gente que inclusive faz careta para fazer oração, já viu? Deus, por quê? O que é isso? O que está acontecendo? Irmão, Deus falava, Jesus falava com o Pai. Pastor, mas no Getsemane lá, Jesus estava agoniado. Pois é, irmão, mas Jesus não estava lá se batendo, se debatendo na pedra, aquela coisa toda, fazendo careta, plantando... Não. Ele estava ali se derramando na presença de Deus. E é lógico, quando você se derrama, é lógico que você tem uma ênfase ali, mas não era gritaria. Não era gritaria. Mas não, irmão, tem gente que até careta faz, porque parece que se eu fizer careta, a fé vai sair de mim, né? Mas, irmãos, creia no poder de Deus. Viva diariamente com o Senhor.
sabe? Vai falando com Deus, Senhor, ensina-me a ouvir sua voz, que é o que ela estava falando. Sabe, irmão, no começo eu também não entendi isso não. Como assim Deus fala com... Como que Deus... Eu ficava perguntando, como que Deus fala? Irmão, aí um dia eu li, 1 Samuel, quando fala de Samuel, né? Samuel via, Samuel, aí ele correu para Eli, né? Ele ia lá para o Eli, o sacerdote, né, que cuidava dele, né, que estava no templo com ele. Pois não, meu senhor, fala que o teu servo ouve aqui e tal. Não, mas eu não te chamei não. Mas chamou, eu ouvi e falar, Samuel, não chamei não, volta a dormir. Ele voltava a dormir. Aí o senhor ia lá falar. Irmão, ele levantou umas 3 vezes na madrugada. Aí chegou uma hora que o Eli, sacerdote já experiente, falou assim, já sei o que está acontecendo. Deus está falando com ele e ainda não sabe. Deixa eu ensinar para ele então. Samuel, vem aqui. Essa voz que está te chamando é Deus. Ele está te chamando pelo nome para você falar para ele, eis-me aqui. Aí ele vai continuar falando com você. Então, ó, quando você ouvir essa voz de novo, você não vem, corre para cá não. Você levanta e fala para ele assim, ó, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Aí Deus pegou e continuou falando com ele. Aí ele teve a primeira... Aí acabou, irmão, ele não estava mais perdido. Você vê? Mas demorou o quê? Um pouquinho, né, para ele perceber, para ele aprender. Mas quando alguém ensinou, ele aprendeu e ele falou as palavras certas e Deus começou a falar com ele, irmão. E a partir dali ele se tornou um profeta do Senhor. Irmão, você acha que Deus não pode falar assim com você hoje? Ele fala. Ele é uma pessoa, ele é um ser. Amém, meu querido? Ele é um Deus vivo. Se você tiver esse carinho, essa vontade, esse desejo realmente de ter Deus falando contigo, ele vai falar. Ele vai falar. Sabe, às vezes você fica admirado com o filme, né, o livro, o filme acabando, aquela coisa toda. Como que pode falar que... Irmão, e aqui, irmão, não estou nem dizendo para você que eu apoio integralmente aquela questão da cabana, mas eu estou falando para você, mas isso é real, Deus falar com você, isso é real. Às vezes, irmão, eu acordo na madrugada assim, Deus fala comigo, ó, vai fazer tal coisa. Irmão, eu acordo como se eu não estivesse dormindo. E aí quando eu faço o que Deus quer, eu volto, irmão, parece que eu sou um urso hibernando. Isso é Deus, irmão. Porque, irmão, quando você acorda de madrugada, você acorda como? Com a disposição? Você acorda com manhaca, irmão. Ai, meu Deus. Aí você levanta, põe o pé para fora da cama. Aí você levanta, aí, irmão, aí o relógio desperta, você põe o relógio para dormir de novo, né? Não é assim? Amanhã, irmão, quando é Deus te despertando, assim, ó. Você acorda, irmão, como se você não estivesse dormindo. Como se você estivesse aqui, ó, que nem a gente está aqui, ó, desperto. Você acorda assim. Aí Deus fala assim, vai orar por tal coisa assim, assim, assim. Vai interceder, intercede por tal situação. Amém? Esses dias a gente foi agradecer pelo almoço, irmão, Deus me pegou e falou assim, ora por questão de comida envenenada, de veneno em comida. Pode perguntar para Dani. Irmão, não tinha nem passado pela minha cabeça, porque a gente ora para toda a refeição, nas refeições de a gente sempre agradece e ora a Deus e abençoa a vida da igreja, pede por vocês também e tal. Então, irmão, a gente já vem meio que calibrado ali naquilo que a gente está pedindo e tal, daqui a pouco, irmão, é como se abrisse um parênteses assim, ó, pum, ore por tal coisa. Aí, tanto que eu falei para Deus, já estava terminando, eu já ia falar o amém. Aí eu falei, sim, Senhor. Aí eu falei, sim, Senhor. Tal, Senhor, em nome de Jesus, tal, e comecei a interceder. Porque ele falou para eu orar por aquele sentido, naquele sentido. E sabe-se lá o porquê, meu querido. Alguma coisa, Deus não faz nada por acaso, ele queria dar livramento para alguém. Estão compreendendo, irmãos? Irmão, viva uma experiência com Deus, viva uma vida com Deus. Sabe, não seja religioso, não. O religioso, irmão, ele vai para a igreja, para a reunião dele, e ele sai, meu querido, como se tivesse tomado um copo d'água. Sabe? Nada. Sem cor, sem sabor, sem nada. E volta para a vida normal. Sabe, irmão? Porque o religioso também é assim. Parece que ele tem que cumprir um ritual, sim ou não? Então eu tenho que ir lá no culto. Aí eu vou lá no culto, canto um hino, ouço o pastor falar, faço uma oração, vou para casa. Irmão, tipo assim, ó. Imagina aqui, ó, aqui é a porta da igreja, tá? E aqui você entra para a igreja, é assim, ó. Bom, tem que ir para a igreja. Aí ele vai. Abre o armarinho dele, de cristão. Bé, bé, bé. Entrou. Fez o ritual. Vai sair. Bé. Dá o último berro, né? Bé. Que é o amém, né? Bé. Tira, põe no armarinho de novo. Pega as roupas do dia a dia, da vida, veste de novo a roupa. E tudo o quê? Vida que segue.
que segue. Já sai xingando um aqui, já pega o carro, já buzina, já atropela. Vida que segue. Chega em casa, já o barraco está feito. Já chega xingando já. A mulher chega em casa já, marido, por que você não lavou a louça? Já, irmão, já chega, ó. Que paz, hein? Que paz de espírito, hein? Já chega rodando a baiana, nem diz o ditado. Irmão, não vai dar certo para você. A coisa não vai funcionar para você. Você não passa de um religioso. Amém? Estou encerrando agora mesmo, tá? Tiago disse, irmãos, sejamos ouvintes, praticantes, e não ouvintes o quê? Esquecidos. Porque aquele, meu querido, que esquece, é como o homem que contempla o seu rosto no espelho, ele está vendo assim, olha, eu sou assim, tenho 2 olhos, boca, nariz, olha como eu sou. Quando ele sai diante do espelho, ele já não lembra mais como ele é. Como ele é. É o que Tiago fala na carta dele. Ou seja, você veio para a igreja, saiu, já não lembra mais de quê? De nada que aprendeu. Esse é o espelho. A igreja é o espelho. Deus mostra quem você é, como você é, o que você precisa melhorar. Aí você vira as costas aqui e você já esqueceu de tudo. Irmão, religiosidade não está servindo para você. O que você quer da sua vida, irmão? Ser, como sempre foi, um religioso? Um domingueiro? Ou você quer ter uma vida com Deus verdadeiramente? Porque se você quer uma vida com Deus, aí é diferente. Amém? Aí é como a Jéssica está falando. Você vai pedir para Deus falar contigo, Deus vai falando, Ele vai te ensinando, vai te lapidando, vai tirando. Hoje você tira uma imperfeição aqui, amanhã você corrige uma outra ali, você intensifica uma virtude sua aqui, que vai melhorar cada vez mais e abençoar os outros. Ou seja, é um aprendizado constante. Você vai crescendo dia após dia. Mas, irmão, esse negócio de você vir para o Evangelho, passar um tempo e você continuar do mesmo jeito, meu amado, tem um problema aí. Você não está bebendo da água da vida. Você não está se alimentando do pão da vida. Você está vindo aqui bater cartão, cumprir tabela para desencargo de quê? Sabe aquela pessoa? Ah, já fiz minha parte, já fui lá na missa, já fui lá no culto, já fui lá no encontro, já fui lá na reunião, o nome que dê, né? Já fui lá, já fiz a minha parte, pronto, agora estou pronto para a vida. Sabe esse desencargo de consciência? Irmão, vida com Deus não é desencargo de consciência, vida com Deus é vida com Deus, vida com Deus. Então, irmão, vamos deixar essa incredulidade de lado. Deus quer operar na sua vida e continuar operando. Ele começou uma boa obra e Ele quer o quê? Terminar. Você não está vendo, pastor, não estou vendo sinais. Não fica querendo ver sinais. Apenas creia no que Ele disse. Porque se Ele falou, basta. É a palavra dele que basta. Apenas creia no nome de Jesus. Amém, meus amados? Compreenderam isso nessa manhã? Amém. Pai querido, Pai celestial, de todo o meu coração, Senhor, na sua presença e em sua presença, diante da sua face, eu oro por essas pessoas que estão aqui nesse culto, nesse lugar, nessa manhã. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, meu Pai, vão ouvir essa mensagem, essa palavra. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo quebrante e abra a mentalidade dessas pessoas de tal maneira que elas consigam compreender, segundo a ótica de Deus, aquilo que foi ensinado. E até mesmo, meu Pai, nos pontos que nós tocamos aqui sobre religiosidade, idolatria, sobre, meu Pai, coisas que têm a ver com religiões, que as pessoas não tomem aquilo como uma ofensa, porque o que eu estou ensinando aqui é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus, meu Pai. E eu não posso deixar de falar da palavra de Deus, porque o Senhor me levantou como um mensageiro do Evangelho, Pai. Então, em nome de Jesus, que ninguém se sinta ofendido, mas que elas parem para pensar, reflitam, meu Pai, porque muitas pessoas estão carregando nos ombros ídolos, se prostrando diante de ídolos, meu Pai. Senhor, e estão, meu Pai, muitas outras pessoas, quando não é o ídolo, Pai, são pessoas que estão em busca de sensações. Meu Pai, pessoas que querem viver experiências sensoriais. Então ela precisa sentir um calafrio, um arrepio, ela precisa ver uma coisa, é um graveto acender, é não sei o quê, para então ela acreditar que Deus existe, Pai. Elas estão como Tomé, tomados pela incredulidade.
Estão como os irmãos de Jesus que nós lemos no texto, meu Pai, completamente incrédulos porque não conseguem enxergar além daquilo que está diante de seus olhos, Pai. Meu Deus, hoje muitas pessoas, elas só enxergam o problema, só enxergam a dificuldade, só enxergam, meu Pai, a ruína. Elas não conseguem acreditar que há um Deus todo-poderoso, que se elas lançarem a fé nesse Deus e confiar nesse Deus, Ele muda quadros adversos, Pai. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele, meu Pai, abre os olhos dos cegos, os ouvidos aos surdos. Ele, meu Pai, faz o coxo andar. Meu Deus, o Senhor que faz multiplicação de peixes e pães, o Senhor que faz mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor que muda o coração de pedra e coloca um de carne no lugar. O Senhor que perdoa os pecados e os lança no mar do esquecimento e nos dá paz no nosso íntimo, Pai. Nos tirando da acusação, do peso da acusação, da condenação, meu Deus, das depressões, das opressões. O Senhor nos livra, Pai, quando nós nos lançamos sobre Ti. Então, meu Pai, que essas pessoas que ouviram essa mensagem, meu Deus, e nesse momento de oração, elas possam se posicionar e dizer: Senhor, eu vou me lançar sobre a Sua palavra. Eu vou crer nas Escrituras, porque é isso que o Senhor quer. É só se lembrar do centurião, meu Pai. O centurião, ele disse: eu não preciso, Jesus, ver o Senhor indo na minha casa. Eu não preciso ver o Senhor tocando no meu servo para acreditar no poder do Senhor. Basta uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. Meu Deus, basta a Sua palavra para nós. Nós não precisamos, meu Pai, de rosas, cajado, lenço, isso e aquilo. Não precisamos de nada disso, Pai. Nós só precisamos da palavra do Senhor e ela basta. Porque a palavra do Senhor criou todas as coisas. A mesma palavra, Pai, tem poder para mudar as situações adversas, nos dar graça, bênção, vitória, cuidar de nós, libertar nossa família, curar as enfermidades. A Sua palavra tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Que assim seja. Amém. Deus abençoe vocês aqui, o pessoal que acompanha pela internet e acompanha a gente aí, né, também os outros vídeos, para que você esteja cada vez mais antenado com a palavra de Deus. Deus abençoe você e sua família.